profissional. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial e nós vamos falar sobre um assunto que está super em alta no momento, que é sobre os equipamentos de locação. Nós vamos então falar hoje sobre os principais benefícios de você trabalhar com esses equipamentos e eu resolvi trazer uma pessoa especialista nessa área, que eu vou deixá-la se apresentar um pouquinho aqui para vocês. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thalia, eu sou esteticista e cosmetóloga, trabalho na área da estética também, né? E também hoje eu tenho uma empresa de locação. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês toda essa questão e ajudar vocês aí a crescer, né, nesse mercado, principalmente para quem busca aí as locações, né, para alavancar seu faturamento. Enfim, tem muita coisa legal aí que a gente vai compartilhar com vocês hoje. Gente, primeira coisa, Thalia, eu queria saber de você como que você começou, qual foi a sua ideia de entrar para a locação de equipamentos estéticos? Então, na verdade, quando eu decidi entrar na locação, foi algo que não foi planejado. Eu tomei algumas decisões que eu hoje não considero certas para hoje estar né, tá com a locação. Na época eu fui um pouco impulsiva, eu acabei adquirindo um aparelho, né? Na época foi um aparelho de criolipólise, na época nem era ainda o momento certo para eu comprar, mas nós, da área da estética, às vezes temos essa questão, né, de a gente quer tudo para ontem e acaba num passo maior para a perna. O que aconteceu nesse período? Eu precisei pagar as parcelas. E nesse período, foi um período mais complicadinho e eu acabei tendo a ideia de alugar os aparelhos para algumas amigas minhas. Falei, não, vou alugar esse aparelho só para pagar a parcela, porque eu preciso, né, dessa ajuda. E começou assim. Eu comecei alugando para as minhas amigas, e aí nisso começou a ter essa troca de, ai, você tem aparelho de depilação a laser? Ai, você conhece alguém para me alugar? E eu comecei, poxa, e se eu pensar em ter um negócio a mais, né? Fazer disso um negócio maior? E aí foi aí que eu tive a ideia de iniciar, a gente acabou comprando um aparelho de depilação a laser, a gente acabou tendo uma procura legal, uma aceitação legal no mercado, até como eu já tinha esse contato com algumas amigas que já alugavam, né? Foi mais tranquilo de conseguir fazer essa agenda. E hoje a gente já está com 2 aparelhos, né, de depilação a laser aí disponíveis para locação. Então, foi assim que aconteceu. Foi de um vacilo meu. Foi de uma forma orgânica, né? Então, vamos ver se vai dar certo. E acabou que deu certo, que é o importante, Exatamente. né? Exatamente isso. Então, hoje a gente está aqui com os aparelhos, né? Tentando depilação a laser, tem acrílico, tem aparelho disponível para locação agora, que é o novo, que a gente comprou há pouco tempo, mês passado praticamente, que é para remoção de tatuagem, micropigmentação. Então, tem várias opções bem legais aí agora que a gente tem disponível. Muito interessante, gente. Inclusive, a gente vai mostrar para vocês depois tudo que a Thalie tem aqui disponível para vocês fazerem a locação. E, gente, o que eu acho interessante, sempre que a gente fala da locação de equipamentos, é como fazer dar certo, né? Porque a gente vê aí muitos equipamentos, o público final hoje, principalmente por conta das redes sociais, eles já vêm em busca daquele equipamento em questão, né, Thalie? Então tem muito isso da pessoa já vir atrás, eu queria fazer epilação a laser, eu queria trabalhar a criolipólise. Então a gente tem muito essa questão da pessoa já vir atrás, né, de você profissional em busca daquele equipamento em questão. E aqui, gente, eu até queria ver com a Thali, né, que é uma pessoa que está dentro disso também muito integrada, o que ela considera que é interessante a gente pensar na hora de fazer essa primeira agenda. Então, vou alugar o meu equipamento de laser agora, primeira vez. O que eu tenho que pensar antes de realmente efetivar essa alocação de equipamento? Uhum. Ó, eu como pessoa que alugo, mas também como profissional, tenho propriedades de falar sobre experiência, né? Porque eu comecei também assim, inclusive até hoje eu trabalho com a depilação a laser, né? É o meu carro-chefe aqui. Eu acho que quando você está iniciando, ingressando no mercado, a depilação a laser é um dos procedimentos que mais é fácil a venda, tem procura. Hoje em dia, o custo-benefício de uma sessão, ela já não é mais tão absurda como antigamente, né? E eu sempre, quando eu iniciei, sempre que eu falo para as meninas que alugam comigo você não precisa, você quer começar a trabalhar com depilação a laser, você não precisa agora, semana que vem eu vou alugar o aparelho. Não, um mês antes já vai se programando. Já sabe o valor da locação, já vai falando com as suas clientes, olha, estou pensando em trazer uma tecnologia diferente aqui para o espaço, estou pensando em trabalhar com depilação a laser, ou fala da sua experiência, fala, olha, eu faço a depilação a laser, estou gostando, estou pensando em trazer para vocês também aqui.
vai ter nossa troca. Uma coisa que você pode utilizar é a ideia do, olha, você que é minha cliente, que fizer depilação a laser comigo, eu vou fazer uma condição especial, já para você conseguir fazer essa cliente, fidelizar essa cliente com a questão ali da condição especial, né? Ou dar uma sessão para ela, para fidelizar elas com que elas queiram manter com você ali o tratamento, né? Então, o aparelho que eu sempre indico para quem quer iniciar, está iniciando na área da estética ou quer engrenar o negócio, quer fazer uma renda maior, depilação a laser não tem erro, assim, sabe? Mas é aquilo, não adianta você querer sem se programar, né? Na época que eu iniciei, eu até tava falando com a Lê, né, Lê, que eu fui bem doida, acabei pegando o aparelho, fiz um contrato de 20 datas, não tinha clientes, mas eu tive que fazer dar certo, né? Que, novamente, é o importante. Tive que fazer dar certo. Eu até falo que quando a gente age assim, é até bom, porque a gente vê o quão grande a gente é. Porque a gente acaba saindo da nossa zona de conforto, a gente não tem escolha. Você tem que fazer dar fazer dar certo. certo. Exatamente. E foi o que aconteceu comigo. E na época, a estratégia que eu usei foi essa de entrar em contato com as minhas clientes, as clientes mais de casa, né? Uhum. Olha, vou fazer uma condição especial para vocês, que já são minhas clientes, mas eu preciso que você realmente confirme que você vai fazer comigo. Você fechando comigo, o valor que eu vou te cobrar é X, válido, você pode pagar por mês, serão um tratamento de 10 sessões, mas eu preciso que você confirme que você vai dar continuidade no tratamento, vai fazer certinho as 10 sessões. E eu consegui 10 clientes. Na minha primeira data, eu consegui 10 clientes. Na época, eu não ia ter lucro. Qual era o meu objetivo na época? Meu objetivo na época era fazer com que o aparelho se pagasse. Exatamente. O aparelho tem que se pagar, né? E é isso que eu sempre falo para as meninas. Eu falo, olha, começa ali. É óbvio que eu não precisava ter agido da maneira que eu agi, por isso que hoje eu estou aqui falando para vocês. Não precisa fazer como eu fiz. Eu tô falando o que vocês podem fazer, né, sem ser o que eu fiz. Eu fiz muita coisa boa. Analisando o que a gente fez, a gente está trazendo para vocês a melhor opção. Exatamente. E. Peraí. A gente estava falando sobre que você conseguiu essas primeiras 10 clientes, mas você não está recomendando que as pessoas façam dessa forma. O que acontece? Na época, eu acabei fechando contratos muito altos, de muitas horas. E isso fez com que a locação fosse muito cara também, né? E eu hoje, pensando nisso, eu acabo fazendo locações menores, né? Então, para quem tá iniciando, aluga ali 4, 6 horinhas. Aí quer fechar um contrato que vale mais a pena? Tá bom, fecha ali um contrato de 10 datas, mas aluga o mínimo possível. Porque aí, digamos que um exemplo, né? Você alugou o aparelho por 6 horas. Uma locação de 6 horas, um exemplo, assim, já dando um spoiler. Por cima. Por cima tá ali em torno de R$ 600. R$ 600, R$ 700, por aí. Se você atender, digamos assim, cobrando muito baixo, que você cobre R$ 100 a sessão, se você tiver 6 clientes, você já pagou o aparelho. Então, é sobre isso, sabe? É sobre você ir subindo os degraus aos pouquinhos. Então, começa com uma agenda menor, com menos clientes, pelo menos ali, quantos clientes eu preciso ter no mínimo para pagar esse aparelho? Eu preciso de 6 clientes. Vou conseguir primeiro esses 6 clientes, aí vai indo aos pouquinhos, assim, para não ser algo aonde tenha que ser no desespero, aonde você sinta aquela pressão de, meu Deus, eu preciso fazer agenda, né? Não precisa ser assim. Então, hoje a gente tem nosso método hoje, né? Nós utilizamos um método onde a gente faz as locações avulsas, mas também faz as locações com contratos. Tem contratos de 10 locações, tem contratos de 5 locações, para quem às vezes se sente um pouco mais inseguro, né? Quer ver como que vai ser a demanda. Enfim, então hoje, quando iniciei o meu negócio de locação, eu já vim com essa mentalidade de eu ser profissional e eu já depende muito de locações também, né? Então, hoje eu tentei desenvolver um método onde eu consiga ser suporte para quem está iniciando. Então, né, além de toda essa questão, também eu dou suporte de, ajudo nas vendas ali, né? Dou estratégias de venda, quais as mensagens que a pessoa pode mandar para os clientes ali, né? Para não ter prejuízos da pessoa, marcar e não vir na sessão, enfim. Quando a gente pensa na locação, até para contextualizar um pouquinho, para quem nunca alugou equipamento ainda, né? A gente pode fazer as locações, então, nesses períodos, como a Thali comentou, 4 horas, 6 horas, 12 horas. Então, você pega ali um dia da
semana, aluga esse equipamento por esse período, ou às vezes você pode fazer um contrato, então ali você já pega 10 datas, deixa confirmado, geralmente acaba tendo ali um custo um pouco mais interessante também. Então é assim que a gente funciona os equipamentos de locação, tanto laser, Crio, vários equipamentos que a gente tem aí à disposição. Então é dessa forma basicamente que a gente trabalha. Só que o que acontece muito nessas falhas, né, Thalia, é o pessoal às vezes no início, no fim, a Thali deu certo para ela, mas muita gente às vezes se empolga, pega muitas datas e não consegue desenvolver. Então, é até por isso que a Thali criou essa outra forma de oferecer essas opções. Então, não, você quer pegar uma hora, 4 horinhas avulsas, um período avulso, ela tem essa opção. Ou não, eu já tenho ali a minha clientela, quero pegar um pacote maior, eles também têm essa opção. Então, é muito importante as pessoas pensarem nesse lado também, né? Então, para você que está pensando em alugar um equipamento, quero começar uma agenda de laser, de Crio, o que é importante você pensar? Então, primeiro, você já tem um público para isso? Até como a Thali comentou, a antecipação. Então, não adianta você resolver hoje, que é segunda-feira, pegar uma agenda no sábado, porque as pessoas não vão ter tempo de ver o que é o seu equipamento. Você vai precisar vender esse procedimento para os seus pacientes. Então, antecipe-se, venha ali com 30 dias de antecedência, converse com a empresa de locação, inclusive a Thali, que eles têm vários diferenciais, como ela comentou. Então, eles trazem, né, toda essa questão de como você pode abordar o seu cliente, as mensagens que você pode mandar. E esse eu acredito que é um diferencial muito grande, né, Thali? Que você percebeu essa demanda que faltava quando você alugava, né, de outros lugares e trouxe para a sua empresa. Sim, até uma coisa que quando eu alugava era algo que eu sentia muita necessidade, era de um treinamento, né? Porque as empresas que eu alugava, eu sentia que era uma coisa muito básica, assim, era algo muito superficial, né? E aqui eu tento até trazer para essa pegada do não, vem aqui, vou te ensinar, né? Então, quando fecha ali, a gente tem vários planos, né? Então, tem nosso plano de fidelidade ali, que eu acabo dando curso. Então, você vem, fica o dia inteiro aqui comigo, a gente faz a aplicação, toda a parte teórica, toda a parte prática acaba tendo aqui comigo também. Então, você também se sente mais confiante, né? Porque às vezes a gente acaba tomando essas decisões, pega muitas datas, e aí não sabe se vai ter cliente direito, não tem alguém segurando a sua mão que te dê esse suporte, e muitas vezes você toma uma decisão que não era o momento, né? Então, por insegurança, às vezes não saber fazer aplicação, né? Você fica naquela pressão. E aqui eu tento trazer essa abordagem também. Não, vem cá, vamos fazer junto, vou te ensinar para você já se sentir seguro, oferecer uma aplicação de qualidade, né? De todas as técnicas, né? Que eu utilizo, que eu tenho, né? Disponíveis para locação. Então, já para auxiliar nesse processo também, de trazer mais segurança, confiança, tanto para o seu cliente, tanto para você mesmo, né? Porque é horrível a gente ir aplicar um procedimento onde a gente não tem certeza do que a gente está fazendo. E eu senti um pouco isso, porque era muito superficial o que me passavam. Então, até nessa parte, né, fez locação, eu dou todo o treinamento, todo o suporte preciso ali para você ser uma profissional diferenciada. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dos cuidados que vocês têm com os equipamentos e por que esse é um grande diferencial de, no fim, você alugar do que você comprar. Então, em vez de você ter o seu próprio laser, eu acabar alugando, porque a gente sabe, né, a gente que está por trás dos equipamentos, que tem uma série de cuidados que a gente precisa ter e que muitas vezes você, profissional, não compensa comprar um equipamento grande, ter toda essa manutenção para atender ali algumas vezes no mês. Eu sempre falo assim, se fosse para eu, como profissional, ter em clínica, um exemplo, um aparelho de depilação a laser hoje, não valeria a pena, sendo sincera com vocês. Porque o investimento é um investimento alto, não é só uma parcela, né? Você tem toda a questão ali da calibração do aparelho, manutenção, o seguro. Então, é algo que acaba saindo caro. Então, eu sinceramente acho que não vale a pena ter, né? A não ser que você tenha uma demanda muito alta, a não ser que você seja isso, seja especialista em depilação a laser e você queira trabalhar só com isso, né? Aí você tem que calcular tudo certinho para ver se vale a pena, né? Mas assim, se o teu forte ainda não é 100% depilação a laser, eu acho que vale muito mais a pena você fazer uma agenda ali. Eu, quando comecei atendendo, eu fiz uma vez no mês, aí depois fui para 2 vezes no mês, e por último eu fazia 4 vezes no mês. Então, tava com uma agenda legal, e mesmo fazendo 4 vezes no mês ali, não era algo ali que eu sentia confiança em comprar, né?
Então eu sempre falo que você tem que pôr na ponta do lápis, porque às vezes a gente fica tão animado com as possibilidades, com o que pode acontecer, e aí a gente acaba tomando às vezes decisões. Eu conheço, eu tenho muitas amigas minhas que aconteceu isso, de tomou aquela decisão no impulso ali no momento, e aí hoje precisou vender aparelho, enfim, por ter tomado uma decisão às vezes que não era o momento apropriado, sabe? Então, no meu caso, na época que eu comprei minha criolipólise, eu já trabalhava com a técnica, Uhum. mas eu ainda não estava 100%. Foi uma decisão que eu tomei ali no impulso, né? Claro, ainda bem que eu tive a ideia de fazer do meu limão uma limonada. Exatamente. Mas hoje eu sou especialista em criomodelagem, então hoje eu trabalho com criomodelagem, eu tenho 2 aparelhos, então hoje, para mim, ter esses aparelhos em clínica é algo que vale a pena. Mas há alguns anos atrás não fazia sentido quando eu decidi tomar minha primeira decisão de comprar, né? Mas então eu penso muito nisso hoje, né? Principalmente se você está iniciando na área da estética, às vezes terminou a faculdade, não sabe por onde começar, começa com o que você tem. Eu sempre falo, começa com o que você tem. Nem que seja ali a sua maleta, sua maca maleta, né? Um creme de massagem. É isso, um sonho, é isso. Exatamente. Começa com o que tem, né? E os aparelhos, né, as locações, é um bônus, é o que faz você alavancar o teu negócio. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu iniciei na estética, eu fazia limpeza de pele e drenagem linfática, e eu decidi fazer é, depilação a laser. Uhum. E a depilação a laser foi o que fez com que eu ganhasse mais, né? E foi alugando. Então, vale muito mais a pena você iniciar ali alugando do que você comprando, porque imagina, senão um investimento muito alto que você vai ter que fazer sem você ter aquela demanda ainda, né, para se pagar, né, o aparelho sozinho. Então, é o que eu penso, né? É o que eu vivi, já tive essa experiência também. Então, é o que eu sempre passo para minhas amigas, para quem eu conheço, para vocês agora. Gente, até uma abordagem interessante para a gente trazer, para você que não conhece muitos equipamentos, né? Você não tem uma noção tão grande sobre essas tecnologias, mas basicamente é recomendado que a cada 12 meses, pelo menos, então uma vez por ano, geralmente equipamentos maiores acaba até com menos tempo, né, Thali? Você precisa mandar para manutenção para fazer a calibragem certinha do equipamento. Então acaba que ele tem mais detalhes do que, por exemplo, você ter uma alta frequência, um vapor, que são equipamentos que demandam bem menos manutenção, bem menos detalhes na hora do cuidado. Então, quando a gente fala desses equipamentos maiores, com certeza é um grande diferencial você começar alugando eles. E Até, eu acredito que uma grande dúvida que as pessoas tenham é muito em relação a divulgar, então, esses equipamentos. Eu vou postar no meu Instagram, eu vou conversar com as minhas clientes. Então, o que você acha que é uma estratégia interessante para as pessoas poderem começar a conquistar esses primeiros clientes, então? eu acho que o fato de você tentar fidelizar quem já é sua cliente é uma das melhores estratégias. A gente até comentou, né, sobre, às vezes você dá uma bonificação para ela, fazer uma condição diferenciada para ela. Você como é minha cliente, já está comigo há mais tempo, gente, vamos fazer uma condição especial, né, pela nossa parceria. Isso chama atenção, isso faz você com que a pessoa ela se sinta, nossa, especial, né? E aí a gente consegue acessar isso na pessoa. Então é uma maneira que você consegue vender. E como ela já é uma pessoa que já te conhece, você já gerou conexão com ela, é muito mais fácil você vender com quem você já gerou conexão do que com uma pessoa que você ainda não conhece, nunca viu na vida. Então eu acho que você tentar fidelizar primeiro quem já tá com você para essas técnicas novas é o primeiro passo, é o mais recomendado, né? Óbvio que o Instagram é uma ferramenta que a gente tem que estar ativo, principalmente para quem está iniciando, né? Porque muitas vezes você vai estar postando ali e vai ter gente que você vai falar, nossa, mas eu estou postando e não vem ninguém no Instagram. Mas no momento ela vai vir, porque acontece, como que é nós hoje, né? Quando a gente vai acompanhar um profissional ou acompanhar uma pessoa que a gente gosta, a gente segue aquela pessoa, a gente começa a gerar esse laço, a gente se sente amiga daquela pessoa, para daí a gente realmente querer fazer algo. Né? Eu, pelo menos, sou assim. Eu acredito que a maioria, né, é assim. Então, é com a gente a mesma coisa. Então, às vezes a pessoa tá te acompanhando, ela vê tudo ali que eu tô postando, mas não me manda uma mensagem, mas vai chegar um momento que ela vai escolher você. Quando ela precisar, ela vai lembrar de você. As redes sociais, no geral, eu acho que são uma porta de entrada, né? Então, é meio que se fosse a nossa vitrine, né? Então, assim, geralmente os espaços de
estética, não é virado para a rua, onde a pessoa passa e vê a sua vitrine. Então eu vejo que as redes sociais entram muito como isso, uma vitrine, igual a Thali falou, a pessoa fica ali de olho, fica de olho, e vai chegar um momento que ela pode vir a fechar com você. E sobre a questão dos clientes, Thali, eu acho a gente tem pensamentos muito parecidos assim em relação ao trabalho, né? Eu sempre tive um pensamento, gente, muito assim. A gente tem muito costume de fazer condições especiais para quem vem de fora, né? Sim. E aí você esquece de quem está aqui dentro com você. Então eu sou muito disso também, de fazer uma condição especial, de dar um mimo, fazer algo diferenciado por aquela pessoa que te prestigia todos os dias vindo aqui em você. Às vezes a gente se depara com pacientes que vêm de longe até, né? E você pensa, nossa, com certeza tem um profissional perto daquela pessoa, mas ela faz questão de vir até você. Então é muito interessante, nesses momentos, você trazer esse mimo para quem está sempre com você. Claro que condições especiais, combos, são opções interessantes para você captar clientes, mas nunca esqueça de quem já está com você, porque é essa pessoa que está te prestigiando todos os dias no seu atendimento. Gente, eu acredito que uma grande dúvida que os profissionais têm é muito em relação a fazer condições especiais, então combos, promoções, né, para fazer esses equipamentos, essas agendas de locação. É muito em relação ao laser também, né, Thalia? O pessoal gosta de fazer já os combos, 5, 6, 10 sessões, para já ter, né, essa rotina do cliente retornar. E você acha que é uma opção interessante das pessoas trabalharem dessa forma? Você acha que vale a pena você, tanto como profissional, quanto a pessoa que agora faz essas locações? Eu acho que depende muito do teu público. Digamos que você é uma pessoa que nunca teve acesso ao laser, que você não tem muito cliente, está iniciando agora, eu te indicaria, ou você fecha um contrato de locação, né, de depilação a laser, que é o exemplo que a gente tá dando, ou você fecha um contrato ali, digamos, de 10 datas, né, com menos horas, para fazer com que você não tenha essa demanda de... Edição, edição sou eu mesma. Exatamente. Eu acho que depende muito da tua demanda, depende muito de como é o teu público. Se você é uma pessoa que está iniciando na estética agora, você já não tem, você não trabalha, não tem noção, né, da técnica, digamos, exemplo, a depilação a laser. Eu sugiro, né, que você cobre por sessão. Por quê? Porque você cobrando por sessão, você não fica presa àquele contrato. Tá? Sendo bem sincera, bem honesta com vocês. Se você se sente segura de que você consegue pegar um contrato de mais datas, aí eu te indico venda de pacote. Porque o pacote faz com que você ganhe um capital, faça um capital, você consiga receber um dinheiro maior já, e você consiga ter um capital para o seu laser, né? Então, se você ver que faz sentido o contrato, né? Que você pegue mais datas, reserve mais datas, foca em vender os pacotes. Porque aí você, a partir do momento que você fez o contrato, você sabe que todo mês você vai ter que pegar. Então, tudo bem você vender para tua cliente o pacote, porque ela vai ter que fazer todo mês também. Mas se você está iniciando e se sente mais insegura, tem poucas clientes, te indico cobrar mais ali por sessão mesmo. Gente, então acredito que esse foi o apanhado geral que a gente tinha para trazer. E agora a gente vai apresentar um pouquinho de tudo que a Thali tem aqui à disposição para você fazer a locação. E lembrando que se você tiver qualquer dúvida, já aproveita e deixa aqui nos comentários pra gente. Então, esse aqui é o nosso aparelho de depilação a laser. O que a gente tem disponível aqui para locação é o Acos da HTM. Ele é um laser bem seguro de fazer a aplicação, porque ele é um laser triple A, né? Então, ele tem os 3 comprimentos de onda. Tem vários aparelhos no mercado hoje que tem apenas um comprimento de onda e às vezes acaba não dando para atender alguns públicos, né? Então, pessoas que têm pele negra não podem utilizar, né? Alguns tipos de laser. Esse aqui, com ele a gente consegue atingir todos os fototipos. Então, vai do 1 até o 6. E também as densidades de pelo. Então, esse é um diferencial, que você consegue atender todos os públicos com segurança, né? Então, o aparelho com resultado é fenomenal, é muito bom, é super seguro. Os pacientes não reclamam que dói, porque tem muitos lasers que doem, esse aqui não, ele tem um método que congela a ponteira, chega em menos 10 graus, então faz com que a pessoa não sinta tanto desconforto também na sessão. Então, é uma opção de aparelho aí com resultado incrível, custo-benefício bom também. E eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é muito prático, ele é muito didático, né, de aplicar também, tem as maneiras de aplicação varredura, sequencial, pontual, então é bem didático de você aprender a mexer nele. Essa aqui é a Crio, né, nossa Crio que a gente tem disponível para locação, essa aqui é a Crio 2.0, o diferencial dela é que ela tem
8 saídas, então a gente consegue utilizar 8 placas ao mesmo tempo. A placa dela é de borda infinita, então isso faz com que consiga pegar ainda mais gordura, né, mais tecido ali, então dá um resultado bem legal também, né? E é de placas, eu prefiro a de placas, eu acho mais segura também, o método de placas, né? E para quem busca, principalmente agora no período de verão que vai chegando, né, tem muita procura de tratamentos corporais, né, para gordura, flacidez. A Crio é um ótimo aliado aí nos resultados, então fica a minha indicação para você que trabalha com corporal, quer ter um procedimento aí bem procurado, com uma saída legal no consultório. A Crio é uma opção bem boa de locação também para você ter aí para oferecer para suas clientes. Esse aqui é o Homer, ele é indicado para remoção de tatuagem, despigmentação de sobrancelha. Aqui a gente tem as ponteiras dele, então tem a 1064, né, que é para micropigmentação e tatuagens pretinhas, mais escuras. E aí a gente tem também a ponteira 532, que é para micropigmentação alaranjada, avermelhada, então essa aqui ajuda na remoção, né? E também em tatuagens coloridas, né? E aí a gente tem essa ponteira aqui, que ela é o Black Pill, que é a ponteira de carbono, que ele faz aquele famoso peeling de Hollywood. Então é um diferencial também bem legal, que é um aparelho que você consegue oferecer 3 tratamentos. Tanto a remoção de tatuagem, a despigmentação, como o Black Pill, que é o tratamento facial, que ajuda a trazer glow pra pele, ajuda a amenizar as manchinhas, fecha os poros, né? Então é um aparelho bem versátil, que é um custo baixo também, e você pode oferecer 3 tratamentos em um. Então esse aqui é o nosso aparelho que a gente adquiriu agora, né? Que a gente comentou com vocês, né? Foi o nosso último aparelho, a gente comprou mês passado. E tá tendo uma aceitação bem legal, feedback bem legal das meninas também. Então, mais essa sugestão aí para você ter no teu espaço. Gente, e esse foi o nosso vídeo de hoje com a nossa convidada super especial. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma dica sobre estética e empreendedorismo. Tô deixando aqui na tela para vocês mais uma vez, tanto as minhas redes sociais quanto as da Thalia, para você poder entrar em contato com a gente. E até o próximo vídeo!